Olá meninas, bem-vindas a mais uma transmissão aqui do nosso cafezinho da tarde. Hoje eu vou estar abordando o nosso estudo, o nosso mapa de estudo número, vou pegar aqui, mapa de estudo número 4 do tópico Esposa Consagrada, cujo tema é julgo desigual no casamento. Eu tô fazendo esse estudo sem ter agendado com vocês. Oi, Daiane. Oi, Fabiana. Porque eu tô com crise de garganta, né? A garganta tava ruim. Então, eu tô poupando um pouco a minha voz pra não piorar. E por conta disso, tô colocando aqui. Pronto. Por conta disso, eu tô... não sabia quando as crianças iam deitar, coloquei eles para deitar agora e tô tentando vir para conversar com vocês sobre o tema um pouquinho, ver se eu consigo dar o estudo completo ou parte dele, pelo menos agora. Então, esse daqui é o mapa que eu vou estar abordando, por um coração consagrado, e o tema é o julgo desigual, como eu já falei para vocês. E o livro que eu estou usando como base é o livro 10 da nossa lista de livros desse ano. E eu tenho ele só em inglês, mas ele tem em português também. Se chama Mulheres Ajudando Mulheres. E ele é de Elise Fitzpark e Carol Cornish. São as editoras do livro, mas são várias autoras que escrevem os textos. E esse daqui foi por Carol Cornish, que fez esse texto específico. Esse estudo, ele é bem especial, por quê? Porque, infelizmente, a gente percebe que na igreja não há um ministério específico, já é muito difícil o ministério feminino em si. E daí um ministério específico para mulheres, um acompanhamento para mulheres que estão casadas com não cristãos, já é mais difícil ainda, né? Então, normalmente, mulheres que estão casadas com homens não cristãos, elas se sentem solitárias, se sentem isoladas, se sentem até discriminadas na própria igreja. E, por conta disso, elas acabam se tornando enfraquecidas, porque elas não encontram apoio dentro da igreja para que elas possam obter estratégias para poder estar alcançando os seus maridos para Cristo, ou até mesmo vivendo uma vida cristã, combatendo as investidas do inimigo no lar. E o capítulo 9 do livro, ele se chama Aconselhando Mulheres Casadas com Homens Não Cristãos. E ela fala assim que existem várias formas de você abordar uma mulher, né? São vários tipos de mulheres que se encontram nessa situação, né? Algumas delas casaram quando elas não eram cristãs e elas se converteram e o marido continuou não cristão e elas estão servindo a Deus. Outras casaram em desobediência. Elas casaram com uma pessoa não cristã, mesmo sabendo que não é da vontade de Deus que a mulher esteja casando com pessoas do julgo desigual. Ou ela era casada com uma pessoa que ela pensava que era cristã e acabou-se que ela descobriu que ele não era cristão, ou ele, por alguma razão, se revoltou contra o cristianismo dentro do casamento. Então, são várias as razões porque uma pessoa estaria casada com um homem que não é cristão. Então, uma delas, no caso, seria a falta de evidências, de frutos da parte do marido. Ele se diz cristão, só que, infelizmente, a árvore não mostra frutos. Então, como nós... Tô falando para vários públicos, né? Nós somos quase 7.000 mulheres aqui no cafezinho. E então são vários públicos. Se você se identifica com uma dessas faces, ou se
se você tem amigas ou pessoas na sua igreja que estão vivendo essa realidade, esse estudo é para você. Porque ou você vai estar sendo edificada por ele, ou você vai estar podendo ter a palavra de Deus nas suas mãos para capacitar pessoas e abençoar mulheres que estão passando por isso. A primeira parte do estudo fala assim, que a gente deve levar as cargas uns dos outros. E ela começa falando, né, sobre a nossa... a triste verdade de quantas formas a gente julga uns aos outros, né? A palavra em inglês é judgmental, mas eu não lembro a palavra em português. Mas é a capacidade de julgar. Quem lembrar, colocar aí que eu falo. A pessoa que julga muitos outros. E isso é um empecilho para abençoar uns aos outros no ministério. Então, a pessoa vai se sentir sozinha justamente pela falta de apoio, né, espiritual. E muitas vezes na igreja, para os ministérios femininos, é muito mais fácil ignorar a situação do que abordar com a base bíblica, para não julgar essa pessoa, mas para amparar e encorajar as difíceis barreiras que ela vai ter na vida dela, estando casada com alguém que não é cristão. Daí depois ela começa falando que ela traz o texto de 1 Coríntios 7, 12 a 17. Eu vou ler hoje, gente, na Bíblia do Cafezinho, porque ela tem a letra maior. Quem não conhece, essa daqui é a Bíblia do Cafezinho da Tarde, feita pela minhabibliapersonalizada.com.br. E a gente tem uma parceria com eles, e eles fazem a Bíblia. A minha eu escolhi na linguagem de hoje com a letra gigante, porque me ajuda quando eu estou fazendo os estudos a ver o texto e ler com facilidade. Então ela tem a letrona, olha que coisa linda, olha, tá vendo? Ela é muito boa. Algumas meninas compraram para fazer a leitura de 2 anos pela linguagem e outras adquiriram para fazer até mesmo um estudo ilustrado, e ilustrar num caderninho, né, num caderno de desenho, alguma coisa assim. Vamos lá. 1 Coríntios 7, 12 a 17, diz o seguinte. 7, 12 a 17. Aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor, se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não divorcie dele. Pois Deus aceita o homem que não é cristão por ele estar unido com a sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã por ela estar unida com o seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, mas sendo assim, eles pertencem. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristão quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Oi, tia Neuma, um beijo grande para viverem em paz. Esposa cristã, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar a sua esposa? Então, esse texto ele fala com clareza dessa questão do divórcio dentro de um casamento com não cristão, que é apenas pelo consentimento e desejo da pessoa não cristã. Então, a pessoa cristã, ela não tem a escolha de largar, né, o marido pelo fato dele não ser cristão.
mas o marido é que tem a escolha, vamos colocar assim. E a mulher, ela deve acatar, né, esse desejo. Por quê? Por que é que Deus diz isso? Primeiro, Deus é um Deus de paz, ele não é um Deus de guerra. Ele sabe a guerra espiritual que vai ter no ambiente do lar em permanecer com brigas, com discussões. Ele quer que a pessoa que vive naquele lar seja um lar de paz. Então, ele prefere que o lar, que a paz de Deus vai reinar naquele lar. Então, ele nos chama justamente para que as nossas ações infrijam, no caso, né, estejam fazendo a vontade dele dentro do lar para um ambiente de paz. Então, se uma mulher é casada com um homem não cristão e esse homem pede o divórcio, então ela veja como sendo a vontade do Senhor para a vida dela. Se ele quer continuar junto dela, que é o que a gente vai estudar aqui um pouco mais à frente, que ela veja que também é a vontade de Deus, para que através do seu comportamento e testemunho no lar, o seu marido, pela vontade de Deus ou não, seja ganho para Cristo. Então, esse é o contexto desse texto específico que a gente acabou de ler. Aí ela fala aqui, né? Se o marido não cristão quiser sair. Aí ela fala que a esposa, ela deve ser uma influência santa na vida do marido, pois Deus tem um chamado para a paz. Aí ela não deve tentar manipulá-lo em nenhuma das circunstâncias. E ela deve estar colocando sua confiança em Deus para estar contente. Não significa feliz. Contente é satisfeita. Satisfeita em todas as circunstâncias. Aí ela fala aqui, né? O que significa estar com jugo desigual? O jugo desigual significa que é o texto que ela usa, Paulo escreve em 2 Coríntios, vou abrir aqui para vocês, 2 Coríntios 6, versículos 14 e 15. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como pode Cristo e o diabo andar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Bem, nesse texto, ele não está falando com relação... Não, Leonardo está dizendo, se ele pediu divórcio, a gente aceitando, não vamos estar de desacordo com a palavra de Deus? Não, Leonardo. Vê esse texto aí, de 1 Coríntios 7, 12 e 17. Leia esse texto. Ele fala justamente isso, que se a pessoa descrente quer o divórcio, o ideal é a paz no lar. Então, o que for gerar essa paz no lar, que é a palavra de Deus, ele fala que ele não quer o divórcio dentro do lar. Só que se a mulher é casada com um homem não cristão e ele quiser repudiá-la pelo divórcio, então a mulher deve acatar para que a paz reine no lar. Principalmente por questão dos filhos, né? Então, esse é o que o texto fala. Então, a gente vai com o que a palavra de Deus fala. Lógico que Deus nunca foi no plano dele ter o divórcio como plano, né? Como parte do plano. Mas essa foi a instrução dada pela palavra do Senhor. Bem, esse texto que a gente está lendo agora de 2 Coríntios 6. Aí ela está dizendo, mas se a parte cristã quiser o divórcio. Então, a Bíblia, ela não abre aspas, né, parênteses, para isso. Então, o que é que ela fala? A gente vai chegar nisso daqui a pouco. Mas, simplificando, ela fala que a mulher cristã, né, ou o homem cristão, casada com uma pessoa não cristã, ela deve buscar a paz no lar através dos seus atos, para que, através do seu testemunho cristão, ela esteja ganhando ou não essa pessoa para Cristo, porque só quem vai saber se essa pessoa vai ser ganha ou não é o próprio Deus. Mas o dever dela é estar obedecendo a Deus, as instruções de Deus, né? A obediência, a gente já aprendeu isso nesse estudo. A obediência da mulher ou do marido
independe da obediência da mulher ou do marido. Então, a obediência da esposa independe da obediência do marido. E o que a gente está tentando construir nesse estudo são estratégias para permanecer obediente a Deus, independentemente da desobediência do nosso cônjuge. Então, é isso que a gente está estudando nesse estudo. Então, aqui, quando a gente está falando de jugo desigual, é o seguinte: naquela época, na época bíblica, não existiam carros de transporte, não existiam, existiam carroças, né? Essas carroças, assim como eu nem sei o nome desse utensílio em português, mas aquela ferramenta de cavar, que ela é desse jeito assim, e daí ela tem como se fosse as arinhas para você colocar o animal que vai carregar aquilo. E essa pá, ela vai cavando a terra para fazer uma plantação. Então, aquela linhazinha onde você vai colocar as sementes, ela é feita é o arado, né? Ela é utilizada dessa forma. Então, você precisaria de 2 animais que estariam com o jugo igual, com a capacidade igual de carregar aquela ferramenta para que a coisa andasse direito, certo? Então, a mesma forma com uma carroça, né? Com alguma coisa que você fosse colocar os 2 animais. E a ideia do jugo desigual vem disso. Se você colocar um animal forte e um animal fraco, a ferramenta não vai funcionar direito, porque precisa de 2 que estejam com a mesma capacidade, estejam trabalhando juntos. E quando o texto aqui que ele está falando, nesse texto específico, ele está falando contra a influência pagã no meio. Naquela época, na época que Paulo está escrevendo isso, as pessoas... Isso, a Deise está falando. O que vejo a Bíblia é que o divórcio não pode em nenhuma ocasião, mesmo em adultério, se ensina que haja perdão e reconciliação do casal. O instruído é que permaneçamos casadas. Isso mesmo, Deise. Essa é o que a palavra de Deus fala, que a instrução é que a gente permaneça casada. Só que, vamos colocar assim, as únicas, apenas se não houver o perdão, se é como Jesus fala, né? Pela dureza do coração do homem, é que foi colocado na lei de Moisés que houvesse o repúdio, né? No caso que ele falou do divórcio em caso de adultério. Então, e outras formas, a necessidade da separação por causa de abuso físico, moral, com isso. Então, é isso que a Bíblia fala sobre esse texto específico, né? Com essa questão do conselho de influência pagão, o que é que acontece? Naquela época, as pessoas trabalhavam, elas faziam partes de, vamos colocar assim, clubes, associações. Então, tinha a associação dos artesãos, tinha a associação das pessoas que trabalhavam com costura, dos tecelãos, a associação dos trabalhadores rurais. Tinham várias associações. Só que o que é que acontece? Nessas associações, existiam idolatria, e muitas vezes eles até escolhiam o Deus que eles queriam que fosse o Deus daquela associação. Então, normalmente não era apenas uma associação econômica ou uma associação de trabalho. Ele era também de cunho religioso. Então, o que é que Paulo está explicando nesse texto? Ele está dizendo assim, que quando você fosse ter cuidado para não se associar com pessoas que não tinham a mesma crença que você, porque, quer dizer, os danos são terríveis, né? Em primeiro lugar, aquela pessoa não teria o Deus de Israel como Senhor, então não guardaria o sábado. Então, começa daí, né? Naquela época eles guardavam o sábado, então a pessoa não guardaria o sábado, então talvez queria fazer coisas, trabalharia no sábado. Aí, várias coisas, né? Que acarretariam dessas desigualdades de pensamento.
Então, por isso que ele está falando isso. E isso a gente leva também para o casamento, né? Se não era nem para se associar por questão econômica, imagina por questão física, né? Com o casamento. Aí, deixa eu olhar aqui mais. Olha, aqui ela fala, se a esposa desejar que o marido não cristão a deixe. Aí ela fala assim, ó. Que a mulher, ela dá um exemplo bem interessante. Ela fala assim, que quando a mulher, um exemplo, ela fala de um caso, que ela nunca coloca o nome das pessoas que ela tá trabalhando, né? Por ela ser uma conselheira, ela não quer expor, mas ela coloca nomes fictícios. Mas ela falou assim, que tinha uma pessoa que veio conversar com ela e que ela tava sentindo que não ia dar certo o casamento por conta das desigualdades, né? Ela tinha se convertido e o marido dela tava começando a... Deixa eu ler aqui as frases, vai ser mais fácil. Ela fala assim, que a mulher ela não deve ficar provocando o marido para sair do casamento. Ela disse que a gente deve dispor sempre de atitudes que comunicam amor de Cristo aos nossos maridos. Daí ela fala que... ela fala, mas eu não consigo, a mulher, né? Eu não consigo amar o meu marido porque eu não vejo Cristo através dele. Daí ela fala, né? Se Deus foi capaz de ressuscitar pessoas da morte, ele é capaz de capacitar qualquer esposa nesse mundo a voltar a amar o seu marido. Foi isso que ela estava falando para a mulher. Daí ela fala que a gente deve sempre encorajar as pessoas a estarem se fortalecendo na palavra do Senhor. Daí ela lê Gálatas 6 e 9. Diz o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Daí ela fala justamente por isso, que Deus tem nos capacitado através do Espírito Santo dele, para sempre fazer o bem. Então, mesmo que a mulher esteja desgostando, vamos colocar assim, do marido, não tendo afeição ao marido, pelo fato dele não ser cristão, que a gente não canse de fazer o bem, porque a colheita depende do Senhor. A nossa responsabilidade é amar o marido e ministrar através da nossa atitude, da nossa fé na vida dele. E que o verdadeiro amor bíblico, ele vem através do sacrifício e do serviço. Foi isso que Cristo veio nos ensinar, né? Não é apenas uma paixonite ou uma paixão, né? Mas que o verdadeiro amor, ele é serviço e ele é entrega. Vou ler aqui essa frase. É libertador quando uma mulher percebe que ela não tem que estar preocupada com a mudança no seu marido. Ela não é capaz de mudar seu marido. Ela é apenas capaz de mudar a si mesma através da ajuda de Deus. Daí ela coloca... uma das razões que as mulheres muitas vezes desejam o divórcio quando elas são casadas com homens não cristãos, depois que elas se convertem, é porque ela diz, não, mas essa pessoa vai estar me atrapalhando de eu estar servindo a Deus como eu queria, obedecendo a Deus. Só que o serviço que Deus requer da gente como esposa é obedecer a Deus. E a gente vai obedecer a Deus como? Amando o nosso lar, amando o nosso marido, amando nossos filhos e servindo a Deus através das nossas responsabilidades de esposa, de mãe, de mulher, de serva. Então, a gente lê em Romanos 8, 35 a 39, que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, a gente tem que confiar, fazer o certo
e vê que a providência da resposta vem do Senhor. A Raquel tá dizendo, né? O amor é verbo e não sentimento. É verdade. Amar, ela requer ação. Daí ela começa depois, gente, a tratar da esposa perseguida. Porque até aqui a gente só tá falando do casamento em si. Não tá falando de perseguição dentro do próprio casamento. Ela começa a falar, o que é que acontece quando eu sou casada com um marido que me persegue pelo fato de eu ser cristã? Daí ela ela coloca alguns versículos, né? Que é bom que a gente esteja sendo perseguida pela palavra de Deus, como Mateus 5, 10 a 12. E ela também fala que a gente deve considerar a si mesmos como abençoadas. Que sofrer por conta da nossa obediência a Deus deve ser uma fonte de encorajamento. 1 Pedro 3. 1 Pedro 3. Versículo 1 Pedro 3, 14 a 17. Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo. Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir e expliquem a esperança que vocês têm. Então, ela fala que a gente deve estar sempre sendo respeitadora, bondosa, estar comunicando ao marido com respeito. Eu sei que não é fácil, mas se a gente não confia na capacidade de Deus de nos capacitar, a gente não está confiando em Deus. Então, a nossa confiança em Deus e na capacidade de Deus, ela deve ser na capacidade plena, né? Que Deus é esse que é limitado. Deus é o Deus do impossível. Então, se Ele falou que Ele vai lhe dar o desejo de obedecer e o desejo de fazer a vontade dEle, não apenas vai lhe capacitar para fazer, mas Ele vai lhe dar o desejo de fazer, a gente tem que confiar na bondade dEle para isso, na capacidade dEle para isso. Daí ela começa a falar da influência da esposa, né? Que é... Deixa eu pegar aqui o texto certinho para passar para vocês. Que ela fala, a mulher deve perseguir a obediência na presença das circunstâncias. Muito mais do que mudar as circunstâncias. Daí ela traz o texto de 1 Coríntios 10 e 13. 1 Coríntios 10 e 13. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Então, Deus, ele não vai dar uma tentação maior do que a gente é capaz de suportar, né? 1 Coríntios 10 e 13. Ele tem graciosamente nos providenciado a capacidade de enfrentar com fidelidade qualquer situação. Vou ler novamente essa parte. Ele tem graciosamente nos providenciado com a habilidade de suportar com fidelidade qualquer situação. Aí ela coloca aqui que o nosso ideal, o nosso alvo num casamento com um não cristão, ela deve ser obediente, não importa o que, e agradar a Deus. Não deve ser converter o marido, porque nós mesmos, nós não podemos converter ninguém. Quem convence do pecado é o Espírito Santo.
a nossa responsabilidade é poder estar dando a possibilidade do nosso marido vivenciar o comportamento de uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. Então, nós não somos capazes de nada, né? Mas o nosso comportamento, Cristo através de nós, é que vai fazer com que o Espírito Santo possa transformar o coração dele, né? Daí depois ela coloca aqui, o que é que eu faço quando o meu marido tem ciúmes de Cristo? Isso acontece muitas vezes quando a mulher é casada com um não cristão, o marido ele acaba tendo ciúme da pessoa de Cristo, do amor da esposa pela pessoa de Cristo. Aí ela fala assim, que uma das coisas boas para conversar com o marido é explicar que Cristo, estando em primeiro lugar na vida dela, fará dela uma melhor esposa para o marido. Porque o comportamento dela para com o marido vai melhorar muito quando ela está meu filho acabou de chegar aqui. Eu tô num vídeo ao vivo, meu amor. Tenta não fazer zoado, os bebês estão dormindo, viu? Daí ela fala como é que eu posso influenciar o meu marido para Cristo. 1 Pedro 3, versículos 2 e 4. Eu vou ler do 1 até o 4. Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá com a sua conduta de você é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Então, ela fala que a nossa fidelidade a Deus é algo não negociável. Daí ela coloca que caso, né, o marido esteja impedindo a esposa de ir à igreja nos domingos de manhã, que ela deve ter a sabedoria de reconhecer e colocar na balança qual é a necessidade, que a comunhão, a única coisa que o marido pode fazer é não impedi-la de pecar. Então, coisas que não são pecado, ela pode até abrir de mão para agradar o marido, mas a obediência às escrituras de congregar-se, ela não precisa estar lá em toda a reunião da igreja, ela não precisa estar lá no domingo à noite, no domingo de manhã, no domingo de tarde, na quarta noite, então toda reunião, mas ela tem que ponderar quais são as que vão trazer mais benefício espiritual para ela, para que ela não crie implicância com o marido, mas ela não deve não deixar de congregar-se. Então é algo que para cada mulher vai ter o momento, né? Mas que os domingos, que é o tempo onde a igreja se une para adorar a Deus junta, ela não deve negociar. É algo que é não negociável. A submissão da esposa está limitada às áreas nas quais Deus tem dado autoridade ao marido. Daí ela fala, né, que influenciando as crianças a Cristo. Fala que a presença da esposa em casa tem uma ação santificadora nas suas crianças. Daí ela coloca, gente, quando eu coloquei aqui no papel, as estratégias. As estratégias para que você possa estar alcançando o seu lar. Ela coloca assim, a importância de ter um plano escrito do que você deve fazer. É como um plano de guerra, né? Você vai ter um plano escrito de como adorar a Deus, mesmo nas circunstâncias da desobediência do seu marido. Ela coloca, você pode
manter, ela dá aqui algumas ideias, né? Manter uma agenda e ver as mudanças que Deus tem feito na sua vida, áreas que você precisa trabalhar, áreas que você pode orar por si mesmo, áreas que você pode orar pelo seu marido. A gente tem, né, no cafezinho aquele plano de oração, onde tem 20 áreas para você estar orando pela vida do seu marido. Daí ela coloca, lembra que a alegria do Senhor é a nossa força. Então a nossa força está em estar gerando alegria ao Senhor. Então, quando você está tendo dias difíceis, se mantém encorajada na alegria que você está dando a Deus por obedecer a palavra dele. Cultivando um coração agradecido e focando em quem Deus é. Mantenha uma perspectiva eterna dos planos de Deus, que ele já venceu o mal, que a nossa terra essa terra não é a nossa terra, né? Que nós somos seres celestiais. Aí ela coloca aqui as estratégias, né? Construa um relacionamento com Deus. Não revide mal com mal. Pense biblicamente. Sobre os desejos de Deus sobre você. Desenvolva um coração perdoador. Faça o bem. Respeite o seu marido. Seja sábia e decisiva. Persevere. Responda à opressão biblicamente. Daí quero tocar nesse ponto um pouquinho. Provérbios 25. Provérbios 26, 5. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que não fique pensando que é sábio. Daí a outra referência, 1 Pedro 2. 1 Pedro... ele fala sobre a pedra viva dedicada a Deus e a conduta dos cristãos. Lembre-se, queridos amigos, lembre-se que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Daí ela fala das paixões. Sejam obedientes a toda autoridade humana. Pronto. Pois Deus quer que vocês façam bem para que os ignorantes e tolos não tenham nada a dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem a todas as pessoas. Amem os seus irmãos na fé. Temam a Deus e respeitem o imperador. Daí ela começa falando, né, que a gente deve estar encarando a tirania de forma apropriada. Daí ela falou que muitas vezes não é a forma de você, não é o que você diz, é como você diz. Então, quando você vai mostrar um pecado ou encorajar alguém, a gente tem que falar, não falar palavras de acusação, mas palavras de encorajamento. Então, o acusador, a gente sabe quem é, né? É o nosso inimigo. Então, quando a gente chega numa situação onde o marido agiu de forma incoerente ou hipócrita, ou ele mentiu, ou ele enganou, ou ele agiu de acordo com a carne, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, mas uma coisa é você jogar a palavra de Deus como uma arma, de forma como se você quisesse ser melhor, porque a primeira coisa, você tem a informação.
Segunda coisa, você está agindo em conformidade com a palavra de Deus, mas usar essas coisas como um pedestal para você subir para estar acima dele. Então a gente tem que ter cuidado para que nós não nos tornemos como os fariseus, né? Que fazem isso, que fizeram isso. Mas que com humildade a gente possa encarar o pecado do nosso marido, exortando em amor. Então, a responder em amor, a falar em amor. Então, essa humildade é que vai fazer toda a diferença quando a gente estiver expondo o evangelho. Muitos maridos não querem nem ouvir, só que quando você fala em amor e com respeito, o homem está mais propício a ouvir o que você tem a falar. Então, essa é a importância daquele espírito delicado, né? Que a gente leu em Pedro. Aquele espírito delicado que a gente tem que ter. O livro que eu estou compartilhando, Andréia, é Mulheres Ajudando Mulheres. A gente está falando sobre casamentos com julgo desigual. Reconheça os limites de suas próprias responsabilidades. Então, como a gente já falou, nosso dever não é mudar o marido. Nós não somos o Espírito Santo. Nosso dever é viver uma vida santa para que o marido possa estar sendo modificado através do nosso testemunho. Então, tomemos cuidado. Inclusive nós mesmos que somos casados com mulheres que somos casadas com maridos cristãos, somos mulheres casadas com maridos cristãos, nós mesmas devemos ter esse cuidado também, porque muitas vezes o marido está em desobediência à palavra de Deus, em não estar sendo o líder espiritual que a gente queria, não está trazendo as coisas, não está guiando lá da forma como a gente desejava. E a gente sobe no pedestal para tentar, né, jogar o erro para ele. Mas que a gente possa ter a humildade de encorajar de acordo com a palavra de Deus. Depois, aprenda a descansar e a recrear. Isso é muito importante, gente. A necessidade de ter um tempo de tranquilidade para poder colocar os pensamentos em ordem, para poder entrar em sintonia com o Senhor. Olha, o Salmo 37, versículos de 1 a 8, diz o seguinte: não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo, como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, e nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Daí vai até o 8. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida. Porém, os maus serão destruídos. Daí ela fala, né, que a razão que ela coloca esse um ponto, que é a questão de descansar e recrear, é porque muitas vezes a mulher que é casada com um homem não cristão está constantemente cansada. Porque ela está constantemente com uma luta espiritual muito grande, né? A Bíblia fala que quando a gente só tem duas possibilidades de servidão, ou o homem serve a Deus, ou ele serve ao inimigo. Não tem meio termo, não tem uma pessoa meio crente ou uma pessoa meio descrente. A pessoa ou é crente, confiando em Deus, ou é descrente, ou ela não crê em Jesus como seu Salvador. Então, essa luta espiritual, ela é muito cansativa.
Então, daí por isso que ela coloca a ideia de descansar e recrear. Que ela deve estar tentando encontrar passatempos que possam ajudá-la no seu crescimento espiritual, né? Eu tenho visto me encoraja muito no grupo de estudo do Cafezinho da Tarde, ver a quantidade de mulheres que estão empolgadas, né? Compram a Bíblia ou compram um caderno e compram coisinhas na loja para ilustração bíblica, postam fotos suas em família. Isso me encoraja muito quando vejo mulheres buscando passar o seu tempo com o Senhor e encontrando nisso descanso, né? Um tempo de descanso para si. Gente, esses 3 últimos são muito importantes. Primeiro, encontre-se regularmente com uma irmã madura na fé. Isso é muito importante. Por quê? Porque todos nós precisamos de alguém para que a gente possa estar prestando contas aqui na Terra. Alguém que vai nos encorajar. Ah, Karina, mas eu não tenho ninguém na minha igreja que possa me ajudar com isso. Então, eu sei que muitas vezes você não teve ninguém que veio para você e disse, ei, eu vou lhe ajudar. Mas você já procurou ajuda? Você já foi na líder do seu ministério feminino e disse, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém? Então, assim, vai muito da humildade também. A gente tem que ter humildade para procurar ajuda. A gente tem que ter humildade para pedir ajuda. Então, fica aí a dica. Se você é uma mulher cristã, casada com um não cristão, tenta procurar a ajuda de alguma mulher madura na fé na sua igreja, para que ela possa estar te dando ferramentas, você possa ler livros juntas. Não precisa ser coisas específicas para o casamento com não cristão, mas estudos bíblicos, você pode fazer o estudo bíblico ilustrado com ela, a leitura de 2 anos, uma pessoa para você andar junto, certo? Então isso é muito importante, gente, muito importante mesmo. O outro ponto, use seus frutos do Espírito e sirva a Deus. Gente, servir a Deus é muito importante para o crescimento espiritual. É através do serviço que os nossos músculos, eles vão crescer, né? Como personal trainer, é isso que vem na minha cabeça. Quando eu penso em serviço, eu penso em trabalho, penso em atividade e penso nos ganhos. Então, você vai ter resistência. Daqui a pouco você já vai estar tolerando mais. O serviço do Senhor vai te capacitar a poder estar crescendo na palavra de Deus. E a obediência a Deus, ela vai te ajudar. Quando você obedece a Deus em uma coisa, vai ficar mais fácil obedecer a Deus em mais uma. E obedecer a Deus em mais uma. E obedecer a Deus em mais uma. E esse acúmulo de obediências vai te deixar forte, né? Você vai saber o gosto, o prazer de obedecer a Deus. E a única dica que eu dou é que você busque formas de obedecer a Deus com seus dons que vão de acordo com o seu horário familiar, né? Então não destrua sua família por conta de ministérios na igreja local, no sentido de trazer a impaciência para o seu lar. Então, seja sensata. Escolha horários que vão condizer com o horário do seu marido, que não vai prejudicar o seu serviço no lar. E seja o mais sensato possível para trazer paz para o seu lar e continuar servindo a Deus, certo? Um exemplo, vou dar um exemplo simples. Vamos dizer que as mulheres da sua igreja estão se juntando para fazer, não sei, paninhos de prato para doar para uma vendinha para arrecadar dinheiro para a sociedade feminina. Só que assim, elas estão se juntando toda quinta-noite na casa de uma irmã para fazer isso. Só que quinta-noite o seu marido vai estar em casa e ele trabalha muito e é o tempo que você vai ter com o seu marido. Ele não quer que você vá. Tudo bem, você não vá para esse evento específico, fala para ele que você vai ficar indo para a igreja nos domingos e traz os paninhos de prato para costurar em casa. Encontra uma forma, faz cartõezinhos para ir junto dos paninhos de prato, seja criativa. Encontra formas de poder continuar
servindo a Deus com os seus dons que não conflitem, não prejudiquem o seu testemunho ao seu lar. Então, você não vai estar desobedecendo a Deus por fazer isso. Você vai estar sendo sábia. Você vai estar encontrando formas de poder manter a paz no lar e agradar a Deus ao mesmo tempo, certo? Você não precisa confrontar o seu marido por uma coisa que você pode encontrar uma outra forma de estar abençoando, né, as pessoas da igreja. Daí ela coloca assim, que muitas vezes, infelizmente, algumas vezes, né, infelizmente, existem problemas muito difíceis no casamento, onde não tem solução. Então, se você for casado com alguém não cristão, a pessoa se tornou abusiva fisicamente, abusiva emocionalmente, prejudicando a saúde física ou a saúde mental dos seus filhos, você precisa ter um plano, organizar um plano de saída daquela situação. Então, embora a Bíblia não aconselhe o divórcio, né, não é uma coisa que está no plano de Deus, muitas vezes ele é necessário para a preservação da integridade física do templo do Espírito Santo. Então, essas vezes elas vão estar naqueles pontos que eu já trabalhei com vocês em casamento antes, mas é necessário que você como esposa, você como mãe, esteja preservando o seu corpo, o seu templo do Espírito Santo. Tudo aquilo que o marido vai querer fazer, que vá contrário à palavra de Deus, você não é obrigada a fazer. Mesmo que você precise pagar as consequências do desacordo, né? Mas sua proteção, lembra da proteção que eu falei pra vocês, né? Tá aqui a esposa, tá aqui o marido, tá aqui a igreja, tá aqui a sociedade, né? E Deus em cima de tudo. Então, essa proteção, ela vai estar, quando o marido não tá protegendo a esposa e os filhos, pelo contrário, ele tá sendo agressivo a eles. Daí você vai pedir ajuda à sua igreja, ao governo, e né, Deus está acima de tudo, colocou essas coisas para que a gente possa pedir ajuda. Então ela coloca aqui que algumas vezes é necessário que estejamos recorrendo a meios legais para a preservação da integridade da esposa. Ela coloca assim, ó, só a cada mulher vai poder determinar o que é melhor em cada situação através da ajuda de Deus. É importante perceber que deixar um marido verdadeiramente abusivo não é um ato de rebelião contra Deus. É algo que ela coloca aqui, né? E ela coloca que uma mulher, nesse caso, deixar o marido pode ser um ato de amor e ministração ao próprio marido. Aí ela coloca que deixar o lar não necessariamente significa divórcio, mas ela precisa se remover de uma situação de perigo, mas isso não significa que necessariamente o casamento acabou. Mas ela coloca isso, que essa é um plano de saída, caso necessário, com a questão do abuso, que é o que eu tô falando com você, né? Abuso físico, abuso emocional. Daí, gente, eu espero que esse estudo, ele tenha capacitado vocês a estarem abençoando Eu coloquei aqui no estudo, ó, busque ajuda em casos de abuso da igreja e do governo, caso necessário. Eu coloquei aqui, seja humilde e ame, na parte de baixo, né? Que o Senhor possa estar nos ajudando e ajudando a ajudar mulheres. Caso você seja casada com um marido não cristão, esteja encorajada pela palavra do próprio Deus, de que Ele está com você, que Ele lhe ama, que Ele quer o bem para o seu lar, que existe sim a paz no lar, mesmo estando casada com um marido não cristão.
e que o seu testemunho é muito valioso para o Senhor nessa situação, e que Ele pode capacitá-la a estar amando seu marido, amando seus filhos, amando seu lar, mesmo numa situação onde o conflito seria eminente, né? Mas que o Senhor vai estar capacitando você. Então, confie na capacitação do Senhor. Confie que esse Deus que você serve, Ele é o Deus do impossível. Então, confie que Deus é capaz, porque Ele é. E você que tem amigas na igreja, mulheres que você conhece, que são casadas com homens não cristãos, as abrace, as ame, vá lá, converse com elas, convide para um cafezinho, convide para o seu lar, leia a Bíblia junto com elas. Elas são muito solitárias, elas se sentem muito sós, elas são muito atacadas pelo inimigo. Então, estejam abençoando a vida delas, veem a necessidade que elas têm de uma amiga, de uma auxiliadora, de uma pessoa que vai estar derramando Cristo na vida dela, para ela poder estar tendo esse testemunho na família. Então, eu espero que a palavra de Deus tenha abençoado vocês. Eu vou orar nesse momento e depois eu vou só conversar um pouquinho com vocês e eu já vou. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor possa estar abençoando essas mulheres. Só o Senhor sabe onde elas estão e as mulheres que precisam ouvir essa palavra de Deus. Esteja com elas, ó Pai, as ajude a fazer um plano de encorajamento para si mesma através da tua palavra. Que o Senhor possa estar capacitando a vida delas, que elas possam dar testemunho para o seu lar, independentemente da desobediência de seus maridos. As ajude, ó Pai. Esteja mudando o coração desses maridos para que elas estejam alcançando esses maridos com o seu testemunho e que o Espírito Santo possa moldar o coração deles, que eles possam estar se arrependendo de seus pecados e sendo líderes espirituais para os seus lares, ó Pai. Eu te agradeço por esse cafezinho e pelas meninas que estão aqui e nos ajuda a estar fazendo a tua vontade. Em nome de Cristo, eu te agradeço pela tua capacitação em nós. Amém. A Franciele está perguntando, quando tem estudo? Então, Franciele, a gente faz 2 estudos por mês. No começo de cada mês, os estudos já se encontram, são esses mapas de estudo aqui. Eles já se encontram no nosso site para download, na aba para imprimir. E a gente normalmente agenda esses estudos aqui, nessa página. Mas eu tô doente, ainda tô com a garganta um pouco ruim, mas eu não pude agendar. Eu fiz quando eu tive a capacidade de fazer. Mas você vai poder encontrar na nossa página e assina o nosso canal do YouTube, porque toda vez que eu posto um vídeo aqui, eu faço o download dele e coloco no YouTube para quem assiste fazendo coisa, né? Lavando a louça, como eu faço as minhas coisas. Gente, eu tenho algumas coisinhas para conversar com vocês. Primeira delas, na nossa lojinha, eu já coloquei tudo para o mês de setembro. Então, as abinhas de infantis para a Bíblia, são essas abinhas aqui. Eu tenho umas com estampas infantis, coloquei na lojinha. Para menino e para menina. Tem 4 estampas menina e tem 4 estampas para menino. Os mapas de estudo do próximo mês já estão feitos e eu já vou colocar no site hoje ou amanhã. Oi, Fernanda. Depois você assiste, amada. Fiz o estudo todo já. Vão ser 2 temas. Eu tenho o Serva no Lar e vai ser o tema Solteira e Completa e Colecionando Tijolos. Então, o Solteira e Completa, ele vai ter esse mapa de estudo e próximo mês eu só vou fazer um estudo ao vivo. E o Solteira Completa, o estudo dele vai ser em PDF. Então, se eu não me engano, são 13 folhas para você ler online ou fazer a impressão. E o estudo dele, ele vai ser feito assim, as referências estão aqui e o estudo, ele é todo num cafezinho da tarde com vocês, todo digitado. E o Colecionando Tijolos vai ser o estudo que eu vou fazer ao vivo. Eu vou agendar com vocês depois, tá bom?
Pronto, meninos, era só isso que eu queria conversar com vocês. Um beijo, Deus abençoe e que vocês possam estar compartilhando esse estudo com as amigas, na sua página e possa estar alcançando o maior número de mulheres para Cristo, né? Para o encorajamento através do Espírito Santo. Um beijo, Deus abençoe vocês. Orem pela minha saúde, que eu esteja me recuperando totalmente. Beijo, tchau, tchau.